Sabe o que é você conviver 50 anos com uma pessoa, quase 50 anos, e de repente, da noite para o dia, irmã Simone, quem estava lá, a irmã dele estava lá no dia, estava todo mundo conversando, tomando Santa Ceia, cantando, assim, olha, irmã, e de repente sinta aquela dor, e a dor foi despedida para nós. Eita, dor terrível. Eu me tranquei. Eu entrei dentro de uma curva, eu não queria saber de nada mais, só da obra de Deus. O que me sustentou, primeiramente, foi Deus e a igreja. A igreja me sustentou, senão eu tinha ido embora. Porque a dor foi grande. A dor foi terrível. Um momento bom aí de dar uma explicação naquele tempo todinho. Hã? Um momento bom esse tempo todinho, né? Tudo comecinho. Um momento bom da vida dois. Nossa, pelo amor de Deus. Só meu irmão, a partir do meu irmão, vai ter criança. Então, gente, a dor essa é a dor da saudade, a dor da perda. Passa logo. Aí fica a dor da saudade. Quando essa dor da saudade vai embora? Quando? Você acha que até hoje eu não vejo assim claramente as coisas? Convivência? Vejo. Muitas vezes buscamos a Deus, mas incessantemente nos momentos de dor. Aqui o salmista declara que Deus está próximo daqueles que estão quebrantados. Sabe? Tenha paciência. Confie em Deus. Que vai chegar o dia que você vai dizer assim: o Senhor tirou de mim toda dor. Gente, se você olhar no espelho, você vai olhar para uma pessoa, se você não tiver cuidado, você vai olhar para uma pessoa se desviando. Porque todo dia você se desvia um pouco. Mas nós precisamos ter cuidado com nós, sabia? Cada um que está aqui, vou dar um conselho bíblico. Cuide mais de você. Cuide mais de você. Para de ficar querendo cuidar dos outros. Cuide de você. Cuide de você. Porque enquanto você está cuidando dos outros, você está esquecendo de você está se desviando, está se acabando. Quando você for olhar no espelho, você vai cair para trás. Está tudo diferente. É isso aqui que a Bíblia está nos ensinando, é a dor. Porque às vezes eu quero socorrer a sua dor, mas eu estou com uma maior do que a sua. Você está entendendo? Às vezes eu quero socorrer a sua dor, mas eu estou com uma maior do que a sua. Amém, gente? Amém. Então o salmista está falando aqui, que Deus está próximo daqueles que estão quebrantados. Então a dor pode nos levar a uma comunhão mais profunda com Deus. A dor. É um estudo profundo, não é? Parece que faz tempo que nós não ouvíamos isso, ou nem passava pela nossa cabeça que a dor nos aproxima de Deus. Tem dia que você sai fora, olha para o céu e diz: Senhor, que saudade de fulano. Se estivesse aqui, não era assim como está hoje. Amém? Não, teve uma irmã da Marlene, ela ia lá para a comunicação, só um beija-flor. Entrava e saía. Minha filha, vem cá. O que é Maria? O que é Maria? Aí ela saía. Tanto que eu quero que você comprou lá no centro, paga um remédio para mim,
Olha aqui, nos momentos de dor devemos nos voltar para Deus em oração e dependência. Está vendo? O que é isso? Voltar para Deus em oração e dependência. Eu dependo de Deus em todos os sentidos da vida. Eu dependo dele. Quem que não depende de Deus? Não tem como. Deus não nos abandona no sofrimento. Ele não nos abandona no sofrimento. Tem muita gente que fica com essa bobagem. Ah, Deus se esqueceu de mim. Não. Deus me abandonou também. Não. Estou sofrendo demais, Deus esqueceu de mim. Não. Deus não abandona ninguém no sofrimento. Pelo contrário. É nós que deixamos ele. É ou não é? Ele está mais perto do que você imagina. Você pode medir daqui para cá? Quantos centímetros tem? 20 centímetros, né, Deus? Dá 30 centímetros daqui para cá? Não, 20. Deu para nós imaginar isso? A distância que ele está? Terceiro, Deus trabalha na dor para testemunho e glória. Através do testemunho dessa irmã aí, ó, vai levantar vidas. Através do seu testemunho da irmã Simone, de Diogo, da Dona Lene, cada um de nós aqui, levanta vidas. Aí eu pergunto assim, por que nós não testemunhamos os feitos de Deus em nossa vida? Por quê? Fica aguardando para quem? Tem testemunho para contar, testemunho grande. Lá em 2 Coríntios 12, 9, o que ele diz? Vamos lá? 2 Coríntios 12, 9 diz: olha aqui, uma dor que era constante e ninguém tirou ela dele. Olha o que Deus, o que Jesus falou para ele? Vamos lá. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, espinho na carne de Paulo. Ele orou 3 vezes para Deus tirar. Não, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque tem dor de ouro em você. Vamos falar da dor física. Tem dor em você, se Deus tirar, você abandona ele. Estou usando você no comparativo. Deu para entender? Em toda a sua vida, se Deus tirar, você abandona ele, vai para o mundo. Aí a dor vai ficar como espinhos, e sempre você lembrar, Deus, tua graça me basta. Eu vivo pela tua graça, por essa dor. Não é? Glória a Deus. Oh, glória, chega a arrepiei. Eu vivo pela tua graça, a dor está aí, mas eu vivo por ela. Eu não sei se você viu o testemunho de uma moça, senhora casada, um câncer, não sei quantas vezes invadiu ela. Deus não curou o câncer, mas ela vive com o câncer lá dentro e não se manifesta a ponto de morte. Está vendo aí? Deus é maravilhoso. Então Paulo enfrentava um espinho na carne, mas aprendeu que a graça de Deus é o suficiente para nós sobreviver. É o suficiente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você já me respondeu. O que te separa do amor de Deus? Aí Paulo faz uma pergunta: é a tribulação? Não. Tribulação não separa ninguém de Deus.
Se você é crente de verdade, as tribulações te aproximam de Deus. Agora, se não é, se ainda não recebeu Jesus de verdade, se não tem um conhecimento com Jesus, abandona ele. Por causa da tribulação. Não vou muito longe não, pessoa da família. Quando a primeira tribulação veio, cascou fora. Aí o tempo ficou pior. Nós que somos cristãos, temos o Espírito de Deus na nossa vida. Nós enfrentamos tribulações, tem hora que nós falamos assim, a montanha vai cair em cima de nós aqui. Agora imagina sem ele. Certo? Então Deus usa a nossa fraqueza para mostrar seu poder e nos tornar testemunhas vividas. Testemunho. Tem gente aqui que tem testemunho grande para contar e não conta. Tem ou não tem? Eu tenho um testemunho tão grande, eu tenho vários testemunhos. Eu já acho que já contei ele aqui, já? Esse foi grande. Mas graças a Deus por isso. Muitas pessoas são alcançadas pelo testemunho de quem passou pela dor. Tem pessoas que é alcançada, que é curada também, pelo seu testemunho, da dor que você passou. A pessoa é curada, é transformada. Sim ou não? Amém, gente? Então, o senhor está descrevendo aí, ia ser criado sem mãe, porque o diabo ia me matar na mesa de cirurgia, quando eu peguei ele, eu ia morrer de parto, e Jesus me livrou. Eu dei testemunho também. Então, tanto a senhora tem que ser grata como ele. Ia nascer. É grata a Deus. Em meio à dor, devemos confiar na graça de Deus. A nossa história de superação pode ser um testemunho poderoso para outras pessoas. Testemunho. Então vamos aqui. Paulo aqui faz uma pergunta. Abra sua Bíblia no livro de João 13:1. E outro abre a Bíblia em Hebreus 13:8. Duas pessoas. Pode ler, quem achou primeiro. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Está vendo? Jesus sabia que na quinta-feira ele ia ser preso. Dia da Páscoa. Na festa da Páscoa, Jesus foi traído. Ele sabia quem era o traidor, mas ele amou o traidor da mesma maneira que amava os outros. Ele chamou o traidor de amigo lá no Getsemane. Amigo, você veio. Em outras palavras, me traiu. Então não existe, nunca existiu, jamais existirá dor maior do que a que Jesus passou por mim e por você. Mas ele venceu e ele disse, nós venceremos também. Você sabe por quê? Porque a sua dor, não importa qual é a área da dor, se ela é física, se é espiritual, se é conjugal, seja o que for, ela pode te levar para a eternidade com Deus e pode te levar para a eternidade com Deus. Depende, é a escolha que nós fazemos por causa da dor. Não é, Marcinho?
por causa da dor. Hebreus 13:8. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre. Você está vendo? Ele é o mesmo lá no Éden. Ele é o mesmo quando Jesus nasceu. Ele é o mesmo hoje e é o mesmo. Ele nunca mudou e jamais mudará. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Né? Sim ou não? Então, Paulo aqui faz uma pergunta. Quem? É uma pergunta de Paulo. Vocês podem imaginar o que, Paulo está falando aqui? Ele diz: quem? Só isso nos separa do amor de Deus, do amor de Cristo. Quem? Aí ele coloca aqui a tribulação. Tribulação não separa a crente de Deus. Nunca vi dizer que tribulação separa a crente de Deus, porque o cara passar mais tribulação do que Paulo, e ele nunca deixou os caminhos do Senhor por nada. A tribulação passa. E a angústia? As pessoas dizem: sabe, eu estou tão angustiado, tão agoniado, vontade de jogar tudo para o alto. Joga para o alto, você vai descer para baixo. É ou não é? Então, gente, é esse estudo de hoje que nós aprendemos, que a sua dor pode te levar a muitas conquistas, grandes vitórias, principalmente a eterna, e pode também te tirar dos caminhos. Depende da forma que você escolhe como quer viver com a dor. A dor faz nós chorar, não faz? A dor causa sentimentos. A dor causa saudade. Sim ou não? Mas a dor também nos traz alegria. Sabia disso? Que a dor nos traz alegria? Vai, Marcimone? A dor traz alegria para nós? Vai, Lu? Choro dura uma noite, alegria vem. Hã? Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite. O choro da dor dura a noite toda. Mas alegria? Mas a alegria, que é o gozo, tem que ir o amanhecer. Nos causa alegria. É, não? Então isso que nós aprendemos. Sempre lembre que a dor, seja em qualquer área da vida, Deus pode estar te chamando para uma conversa, para moldar, para trabalhar, para mudar o caráter, para testemunhar, para levantar outras pessoas. Amém? Graças a Deus. É a palavra de hoje. Amém. Vamos fazer uma oração.